Feche os teus olhos. Eu quero orar com você. Quero pedir ao Senhor que o Senhor traga clareza a nós essa noite, aquilo que Ele tem para liberar sobre as nossas vidas, aquilo que Ele tem que falar a nós. E vocês sabem que a palavra, a profecia, a mensagem, ela é liberada sobre um lugar sempre onde há fome e desejo de receber a palavra. E se nesse ambiente que nós estamos hoje houver fome e desejo de receber uma palavra de Deus, de receber alimento sólido, eu tenho a certeza que Deus vai trazer isso para nós. Mas Deus precisa encontrar no ambiente o desejo, a fome de ser ouvido e de ser recebido. E se nesse ambiente que estamos essa noite há desejo e fome nos nossos corações, há uma certeza no meu coração que aquilo que o Senhor tem para nós, para liberar sobre as nossas vidas, será sim liberado. E de acordo com a fome e desejo de cada um, segundo a sua fome e desejo, você vai ter a compreensão clara daquilo que Deus está falando com você. Porque Deus está falando ao coletivo, mas Ele ministra o indivíduo, cada um recebe de uma forma, e Deus fala especificamente a cada um. É interessante que o Espírito Santo, Ele trabalha-nos individualmente, mas Ele libera uma palavra no coletivo. Então gere esse desejo, essa fome no seu coração. Nesse momento que nós vamos orar, fale ao Senhor: Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso ter fome e ter sede do Senhor. Talvez esteja sem fome e sem sede, mas eu preciso que seja restaurado em mim. Eu preciso que haja em mim de novo um desejo de comer da Tua palavra, de me alimentar dela. Eu preciso que nasça em mim novamente a fome e o desejo como foram nos primeiros dias. Porque tudo que é novo é novidade. Nos primeiros dias nós queremos comer a Bíblia, mas no passar dos anos nós esquecemos a Bíblia na prateleira. Ela se torna um objeto de enfeite empoeirado. Sendo que a palavra diz: medite na lei do Senhor dia e noite, não aparte ela de você. Então precisamos o quê? Não ter a palavra como algo que simboliza o nosso cristianismo, mas ter a palavra como algo que nos batiza naquilo que o Senhor quer que sejamos. Que a palavra nos batize nesses dias, que a palavra nos tome nesses dias, que nós possamos queimar por paixão e desejo da palavra do Senhor. Porque, queridos, a única coisa que vai alinhar os nossos corações e vai nos tornar parecidos com Cristo é desejo, fome e sede pela palavra dele. Você pode participar de cultos maravilhosos, você pode participar de reuniões maravilhosas em que vai vir a presença de Deus violentamente, em que você vai experimentar coisas e vai ter experiências com Deus violentas, em que você vai ver anjos. Porém, se a tua vida não for construída baseado na palavra de Deus, você vai viver de sinais e de maravilhas, mas você não vai viver como filho de uma constância e de um conhecimento de um pai que Ele é. Os sinais, as maravilhas fazem parte da nossa caminhada, mas eles não dizem a totalidade daquilo que Deus é. A totalidade de Deus está num coração que Ele revela aos seus filhos. A totalidade de Deus está num coração que Ele ministra aos seus filhos. A totalidade de Deus está num coração disposto a ouvir você e também que você tenha disposição de ouvi-lo, para que Ele alinhe o teu coração ao desejo e à vontade dEle. Agora a pergunta é: eu quero conhecer um Deus em totalidade ou eu quero conhecer um Deus somente em uma esfera rasa? Essa decisão é tua. Se eu quero conhecer um Deus em totalidade, eu preciso ter uma entrega em totalidade. Mas se eu quero conhecer um Deus somente em algumas áreas e ser raso na minha fé, eu vou entregar somente algumas áreas para o Senhor. O que Deus quer de você, o que Deus pede para nós, é uma entrega total nesses dias. É tudo. Não é um pedaço, não é algo, mas é tudo. É aquela entrega por inteiro. Senhor, eu me entrego por inteiro. Existe um cântico que diz: eu me dou por inteiro. Para quê? Para te ter por completo. Numa entrega total também há uma entrega total de Deus para conosco. Se eu me dar por inteiro para o Senhor, tenha certeza que Ele vai se entregar por inteiro para você. Ele já deu aquilo que era mais precioso para Ele, o Filho, para nos resgatar. Não há porquê Ele ter reservas em se entregar e revelar aos nossos corações o seu pleno desejo e a sua plena vontade. Agora, o que Ele precisa encontrar em nós é fome, desejo e vontade de conhecê-lo. Fome, desejo e vontade de conhecê-lo, porque dentro disso Ele vai se revelar a nós. Quando você põe a mesa, muitos sentam à mesa. E quando nós começamos a comer, uns comem menos e outros comem mais.
Mas a mesa está posta para que todos possam usufruir daquilo que está colocado sobre ela e todos possam acessar e alcançar o alimento que foi posto sobre ela. Os mais famintos vão comer mais, os menos famintos comerão menos, mas todos irão comer. Quem diz o tanto e a disposição de comer é você. Mas entenda, Deus tem uma mesa posta para todos nós. O que está disponível para mim está disponível para você. Depende do tanto de fome que você tem e o tanto que você está disposto a acessar aquilo que Deus tem para a tua vida. Depende de você. Aleluia. Feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós damos todo louvor, toda honra e toda glória ao teu nome. Só tu és digno, Senhor, de ser adorado neste lugar. Ninguém é maior que você, Jesus. Você é o maior. Você é grande. Você é soberano. Você é sublime. Você nos leva a um lugar de entendimento e nos constrange a viver uma vida em santidade. Nós queremos dizer, Senhor, que esse culto tem por objetivo único de adorar ao teu nome, de celebrar a tua presença, de proclamar o quanto tu és santo, declarar que tu és Senhor sobre todas as coisas, sobre toda a terra, que tu governas sobre tudo e tudo está debaixo do teu governo. Senhor, nós damos todo louvor, nós damos toda honra, nós damos toda a glória a ti. Sabemos que há uma mesa posta nessa noite e sabemos que existem alimentos específicos para nós. Sabemos que a mesa está disposta a todos e todos podem se assentar nela, Senhor. Mas o desejo do meu coração é que seja gerado em nós fome, desejo por ti, fome e desejo pela tua presença, fome e desejo por acessar coisas mais profundas, coisas mais substanciais, coisas que trarão mais substância a nós, que vão nos firmar mais, Senhor, na fé. Senhor, nós queremos comer coisas que tragam substância e que nos mantenham em lugar de permanência, Senhor. Senhor, nós oramos essa noite e dizemos que Tu és o único digno de ser adorado. Eu oro e eu ordeno que todo espírito de distração do nosso meio, ele se retire deste lugar agora. Não há lugar para você aqui, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu oro para que a nossa mente seja levada cativa ao conhecimento da palavra do Senhor. Eu oro para que os nossos sentimentos se calem perante o Teu Espírito. Eu oro para que toda ansiedade se cale e toda angústia se cale mediante a Tua presença, Senhor. Eu oro para que o anseio da nossa alma se cale, para que o Teu Espírito possa liberar sobre nós e ministrar os nossos corações acerca daquilo que precisamos ouvir e acerca daquilo que precisamos ser, Senhor, tratados e alinhados na Tua presença, segundo a Tua vontade. Em o nome do Teu Filho Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sente-se, querido. Nós vivemos dias em que, por algum tempo, falar sobre o reino de Deus era algo assim que parecia algo de outro mundo. O reino de Deus, o que é reino de Deus? O que é isso? Nós vivemos os últimos 10 anos, 12 anos em que nós estamos falando muito sobre isso. Mas não é porque nós estamos falando a mesma coisa que estamos caminhando para o mesmo lugar. Nós estamos falando, nós vemos muita gente falando sobre a mesma coisa, mas a definição se nós estamos indo para o mesmo lugar ou não está na prática daquilo que falamos. Se aquilo que eu falo não me converte ao meu discurso, então eu estou falando só algo que eu não estou disposto a viver. Então nós ouvimos sobre o reino de Deus, falar sobre o reino de Deus, mas na sua grande maioria, a grande massa não sabe o que é reino de Deus e não se sujeitou ainda ao governo de Cristo. E o que é estranho, que não deveria ser uma surpresa hoje se falar tanto sobre o reino de Deus, porque o princípio de Deus, o princípio de Cristo, quando Ele envia os seus discípulos, Ele envia para que eles fizessem o quê? Dissessem às pessoas que era chegado o reino de Deus. Então o Evangelho tem por raiz o reino de Deus, apresentar a legislação de Deus, o que vai governar o mundo e como que o mundo precisa se sujeitar e submeter a um governo, e é uma estratégia de vida diferente.
E quando falamos sobre o reino de Deus, parece que estamos falando sobre alguma coisa diferente, sendo que todo o cumprimento da palavra e todo o cumprimento da palavra em Cristo está sujeita somente em uma única palavra: o anúncio de um reino que vai governar sobre todas as coisas, um reino que governava outrora e que vai voltar a governar em totalidade nas nossas vidas. Então não deveria ser um discurso novo, pelo contrário, deveria ser uma prática antiga, nossa. E nós precisaríamos já nesses dias e nesse tempo ter uma compreensão clara do que é o reino de Deus e vivenciar isso nas nossas vidas. Uma compreensão clara de reino de Deus está por base quando nós não nos sujeitamos mais ao governo e ao senhorio desse mundo, mas as nossas movimentações condizem com aquilo que a Bíblia diz. É por isso que é muito importante nesses dias nós conhecermos a profundidade da palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados. Porque entenda, igreja, nós estamos entrando em um último ciclo, em um último tempo, em uma última geração, em um último momento. E se nós não estivermos atentos àquilo que Deus está dizendo, nós vamos ser ludibriados por pessoas que falam coisas parecendo que são aquilo, mas que na verdade não são. E é justamente nesse tempo, nesse momento, que eu preciso estar focado na palavra de Deus, compreender a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, ter discernimento acerca da palavra de Deus, para que eu não seja enganado por nenhum tipo de vento de doutrina. O foco nosso precisa estar centrado em uma única coisa nesses dias: em conhecer em profundidade o desejo de Deus para as nossas vidas. E qual é o desejo de Deus para as nossas vidas? Que nós o conheçamos, para que possamos viver uma vida plena nele. Sem um conhecimento pleno de Deus, não há uma vivência plena de um Deus pleno. Quando o Senhor fala que quer nos levar em um lugar de plenitude, Ele está dizendo: me conheçam, porque o desejo do meu coração é que vocês sejam plenos em mim, para que eu seja pleno em vocês. Quando Cristo cumpre todo o seu propósito, Ele cumpre em plenitude aquilo para que Ele veio. Por quê? Porque Ele estava totalmente entregue, centrado naquilo que o Pai tinha mandado para Ele, aquilo que o Pai tinha ordenado para que Ele fizesse. E sempre quando estamos centrados e ligados em Deus, nós vamos caminhar para um lugar de plenitude. O que é plenitude? É totalidade, é conhecer o propósito, a carreira que nos foi proposta. Mas hoje, infelizmente, a cada 10 cristãos que nós perguntamos se ele tem consciência e clareza do propósito de Deus para a vida dele, de 10, somente 2 têm clareza disso. Isso é um percentual muito baixo para uma igreja que deveria já ser madura, de uma igreja que deveria ter compreensão do seu propósito e do seu chamado. O que nos falta então? Nos falta o quê? Ter um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. E aí quando nós falamos sobre um conhecimento profundo da palavra de Deus, logo vem na tua mente: então eu preciso fazer uma faculdade teológica, eu preciso fazer um curso de especialização bíblica, aí eu preciso fazer um curso de escatologia, aí eu preciso fazer um curso de conhecimento básico da palavra. Não, querido, você não precisa fazer curso nenhum. Você precisa pegar a palavra de Deus e ler ela. Porque quando eu vejo esses homens que foram profundos, e entendo uma coisa: o Novo Testamento foram eles que escreveram mediante uma revelação clara daquilo que estava escrito no Velho. Se você lê o Velho, que todos chamam de velho, mas para mim é mais atual que tudo. Se você lê o Pentateuco, lê os livros proféticos, você vai entender que todo o Novo Testamento é o cumprimento, a continuidade e a conclusão daquilo que já foi dito. E por que a conclusão? Porque aqueles que escreveram o Novo Testamento tinham por base da sua fé e por princípio de crença e de vida aquilo que já estava estabelecido. Não faço um novo fundamento, mas eu caminho sobre o fundamento que é Cristo. Então eles não vieram para estabelecer um novo fundamento, mas eles vieram para trazer clareza do fundamento que já estava estabelecido a partir de Cristo, a partir do conceito de uma nova aliança, de uma nova criatura. E qual é esse conceito da nova aliança, da nova criatura? São pessoas regeneradas através de Cristo para viver uma vida plena, assim como era no começo de tudo. E como era no começo de tudo? No começo de tudo, quem governava sobre tudo e sobre todas as coisas era o Pai. E Ele detinha todo o poder e autoridade para determinar e para delegar a nós, filhos, o que deveríamos ou não fazer. Então o propósito original de Deus é nos levar para um lugar de começo, de princípio.
Só que quando nós olhamos para a realidade da vida dos dias de hoje, nós vemos o quanto, como igreja, nós estamos distantes de uma realidade do reino de Deus, do evangelho do reino, da clareza do reino, porque nós vamos muitas vezes às igrejas em busca de coisas para sustentar as nossas expectativas, o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa alma, mas esquecemos que o propósito de Deus é nos tornar parecido com Ele. E se o propósito de Deus é nos tornar parecido com Ele, eu pergunto para você nessa noite: há alguma necessidade em Deus? É uma pergunta. Deus tem alguma necessidade? Sim ou não? Deus tem alguma carência? Deus acorda chateado, com sentimento ferido? Qual que é o propósito de Deus? É nos tornar parecidos com Ele. E por que nós relutamos em viver essa vida? Porque nós relutamos e vivemos procurando coisas para ser amaciado o nosso ego, para sustentar os nossos desejos e as nossas vontades. Porque as nossas orações sempre têm como centro nós e não Cristo. Porque as nossas orações têm como centro as nossas necessidades e não o Senhor que supre todas as nossas necessidades. Sabe por quê? É porque nós somos maus administradores da nossa própria vida. E somos teimosos a ponto de não entregar nossa vida para Deus. E por isso precisamos ficar toda hora orando e andando no lugar de misericórdia do Senhor. Entenda uma coisa: quando Deus supre algo que você está passando por uma grande necessidade, você está num caminho de misericórdia. Mas quando Deus dá algo para você que você nem esperava, você entrou num lugar de favor. E quando você entra num lugar de favor, é porque você está alcançando a estatura de filho. Então eu prefiro andar no lugar de favor do que de misericórdia. Por quê? Porque as minhas orações não são para pedir, mas as minhas orações serão para adorá-lo, para engrandecê-lo e para falar aquilo que está escrito. Quantos de vocês aqui praticam a oração da palavra? Levanta a mão. Deveríamos todos praticar. O que é a oração da palavra? É você pegar a Bíblia e ler orando. Porque quando você ora a palavra, você está profetizando que aquilo que está escrito vai acontecer. Que aquilo que está escrito vai ser uma realidade. É algo vindouro, mas já está sendo estabelecido como uma realidade dentro de você. E por que você precisa, querido, entenda, preste atenção nisso. Quando você ora a palavra, você está estabelecendo uma realidade interior. Para que você seja convencido daquilo. Talvez em volta de você permaneça tudo igual, mas você está preparado para que quando aquilo se tornar uma realidade, você já está apto a entrar naquela realidade. É por isso que nós precisamos nos sujeitar à palavra. Deus não está preocupado com fazer isso acontecer no todo, mas Ele está preocupado que aconteça em você, porque se acontecer em cada um de nós aqui, o todo será alcançado. Mas como vai alcançar a todos? Quando todos tiverem a compreensão de que é necessário buscar ao Senhor, de que é necessário se entregar ao Senhor, ao senhorio de Cristo. A partir desse entendimento, nós vamos conseguir construir uma mentalidade de pessoas que estão querendo se tornar filhos do Senhor. Porque, queridos, não há prazer no Senhor toda hora ficar orando e suprindo necessidades. O prazer de Deus está em olhar para nós como filhos e perceber que estamos caminhando e vivenciando uma vida e fazendo parte de uma herança que Ele deu a nós e que Ele conquistou a nós. Pastor, então é pecado ficar orando pedindo? Não é pecado, mas você continua sendo um menino. Sabe por quê? Porque a palavra diz que o Senhor sabe tudo que os seus filhos precisam, e Ele dá aos seus filhos e supre dos seus filhos todas as suas necessidades. Então por que nós vivemos orando por necessidades? Sendo que Ele disse que todas as nossas necessidades são supridas nele. Parece assim uma coisa, uma incógnita. Parece algo desconexo. Parece que não funciona, não liga. Tem alguma coisa que não está funcionando. Eu descobri na minha vida o que não funciona. É porque a engrenagem está invertida. É porque quem está governando a minha vida sou eu, não o Senhor. Porque quando eu governo a minha vida, eu caminho pelas minhas necessidades, pelos meus desejos, pelas minhas vontades, por aquilo que eu preciso, segundo o que eu entendo. Então sempre eu vou precisar de algo diferente, sempre eu vou ter uma conta maior para pagar.
Mas quando eu me entrego para o Senhor e o Senhor governa toda a minha vida e a minha movimentação, logo é Ele quem sabe o que eu preciso, é logo Ele que supre a minha necessidade no momento devido, é logo Ele que dá tudo o que eu necessito para ter uma vida santa, abençoada, saudável e próspera. Então, eu não tenho problema com isso. Então as minhas orações mudam, eu não vou para o Senhor fazer um milagre no final do mês para eu pagar a conta, mas eu vou para o Senhor para adorá-lo, porque a conta já está paga. Percebe? E é justamente essa mentalidade que Deus precisa gerar na sua igreja, porque Deus não vai entregar para uma igreja menina, para uma igreja imatura, governo sobre a terra. Nós falamos que nós vamos governar com Cristo, como? Com uma mente infantil. Imagine vocês, a minha filha de 6 anos sendo prefeita de Curitiba. Ela ia colocar em cada praça um lugar de pirulito e bala para dar de graça para todo mundo. Eu acho que ela ia fazer uma piscina em cada parque. Que uma menina para gostar de água. E eu pergunto para vocês, o que aconteceria com a verba pública? O que aconteceria com a educação da cidade? O que aconteceria com a saúde da cidade? O que aconteceria com as ruas? O que aconteceria com a cidade? Muitas vezes a nossa vida está uma bagunça porque o governo dela não foi entregado para Deus. E nós governamos segundo as nossas vontades e desejos. E as nossas vontades e desejos estão sempre ligados a coisas da carne, não coisas do Espírito. E nós vamos para Deus e ficamos chateados. Poxa Deus, como que o Senhor deixou isso acontecer? Ei, não deixei, você não deixou governar. Quem governa é você. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Eu estou à porta e bato. Porque ele está batendo? Porque você fechou. E porque você fechou? Porque se diz, quem controla a minha vida sou eu. Quem governa as minhas finanças sou eu. Quem determina a minha caminhada sou eu. Então quando você quiser falar comigo, bate na porta que eu vou ver se dá para arrumar uma mesinha para você. A gente lê esse texto, ai que lindo, né? Estou com a porta e bato. Cara, eu choro quando eu leio esse texto. Porque se ele está batendo na porta é porque eu não entreguei o governo total da minha vida para ele. Se ele precisa bater para eu abrir, para ele preparar uma mesa para mim, é porque ainda eu estou relutante a me entregar por inteiro para ele. Na verdade esse texto tinha que ser assim, eis que estou à mesa, venha logo que a ceia está pronta, vamos comer junto. Porque ele faz parte da casa, da forma, da movimentação da tua vida. É ele quem prepara tudo, é ele quem sustenta tudo. É sob o governo dele que estão todas as coisas. E é justamente esse entendimento que precisa ser gerado em uma igreja que quer ser uma igreja que vai vivenciar e vai trazer as sinalizações de um reino vindouro. Nós só podemos demonstrar aquilo que somos. Eu posso fazer coisas aqui, discursar coisas aqui, daquilo que aprendi, mas se eu não for isso que falo, na convivência você vai saber que eu sou um mentiroso. Que eu discurso de algo, mas que na verdade eu não vivo o que eu discurso. E é por isso que a igreja não transforma. Porque a igreja discursa de algo, mas não vive o seu discurso. É por isso que a igreja pegou um viés, muitas vezes, de fazer obras sociais. Por quê? Porque não conseguiu fazer as pessoas conhecerem o reino de Deus e ser transformado por ela. E a obra social torna-se aquela obra assistencialista, que não muda a vida de ninguém, mas continua dando as coisas para as pessoas. Sendo que o propósito do Evangelho é transformar as pessoas, ensiná-las a ter dignidade por meio do Cristo. E por nos faltar identidade clara do reino de Deus, nós fazemos coisas não para engrandecer a Deus, mas muitas vezes para alimentar a nossa alma e dizer, eu estou fazendo alguma coisa. Sendo que isto não é o reino de Deus. O reino de Deus vai muito além disso. O reino de Deus ele tem que transformar ambientes. E quando nós falamos sobre transformar ambientes, ele está transformando mentalidades, localidades. Existe um ministério na África, eu não vou lembrar o nome deles agora. Eles chegaram em uma cidade, eles começaram a trabalhar nessa cidade. E quando eu falo de África, eu falo daqueles lugares que a favela mais feia de Curitiba é um Alphaville perto de lá.
Esses homens não chegaram com comida e nem com bebida, mas eles chegaram com o evangelho do reino naquele lugar. Eles transformaram aquela cidade. As pessoas hoje são dignas, elas vivem com dignidade. A sua vida foi mudada, foi transformada. Por quê? Porque a mentalidade foi mudada. Eles tornaram-se milionários e ricos? Não, eles têm uma vida digna. Eles têm o pão da manhã, eles têm o almoço do meio-dia, eles têm a janta da noite. E eles têm prazer em servir e abençoar aqueles que não têm, porque o Senhor os levou a um lugar de prosperidade. Prosperidade não está ligada ao quanto eu tenho, mas o quanto eu sou feliz com aquilo que Deus me proporciona. Foi transformada uma cidade por meio do quê? Por meio de um reino que chegou e impactou ela. É por isso que quando Jesus envia os 70, ele fala, vão de casa em casa e diga para todo mundo que o reino de Deus está chegando, que a legislação que vai governar tudo é outra, que não vai mais ser dessa forma. E perceba que em Mateus, quando Jesus fala isso, ele fala, vão as ovelhas perdidas de Israel, porque ele estava cumprindo a profecia de Isaías. Vá o povo judeu, porque o povo judeu conhece a profecia. Fala para eles, vai entrar uma nova legislação. Vai ter que gerar uma chave em vocês. Queridos, entendam, se não gerar uma chave no nosso entendimento, nós vamos ouvir sobre o reino de Deus. Vamos até falar sobre ele, mas não será vida em nós. Será mais uma onda, mais algo que nós conhecemos ou falamos, mas que daqui a um tempo talvez inventem outra coisa para falar. Sendo que o evangelho de Deus está baseado em uma única coisa: anunciar o reino de Deus. Qual foi a primeira coisa que Jesus falou ao ser batizado? Arrependei-vos. Por quê? Porque vos é chegado o reino de Deus. Ele já deu a receita, você só entra no reino de Deus mediante arrependimento. O que é arrependimento? É retorno à prática das coisas corretas, de uma vida dedicada e entregue ao Senhor. A primeira coisa que foi anunciada é isso. Então eu entendo que nós vamos transformar sim localidades a partir de quem somos em Deus. Não a partir do nosso discurso, da nossa prática, mas a partir de quem somos em Deus. E quando eu olho para mim, eu olho para você, eu tenho um coração esperançoso quanto a isso. Sabe por quê? Porque se Deus encontrar em nós sede, vontade, desejo de fazer a sua vontade, nós vamos conseguir. Mas precisa o quê? Haver uma transformação de mentalidade. Hoje chegou 12:30, depois que eu cheguei da igreja, do culto da manhã. Eu cheguei em casa, chegou um cara, o pessoal lá no que eu moro já sabe que eu sou pastor, mas eu nunca falei para ninguém que eu sou pastor. Mas todos os andarilhos da rua, todos os nóia da rua sabem que eu sou pastor. Eles passam toda a rua, mas na minha casa eles chegam para pedir o almoço, para pedir o café da tarde. Aleluia. E hoje chegou lá, eu estava lá, tinha recém-chegado, colocado meu calção, minha camiseta, meu chinelão de dedo. E aí estava lá embaixo, ele chamou o pastor. Eu falei, uai, quem está chamando? Pá? Saí lá para olhar, lá estava o Boris querendo arrancar o rapaz do portão para dentro. Calma, Boris. Pastor, me ajuda aí, eu preciso de R$5. Falei, para que não? Porque E eu não estou mentindo, eu falei, não falei que você está mentindo. Descansa. Dentro de mim eu sabia que ele não estava falando a verdade. Mas eu dei os R$5 para ele. Porque vai chegar o momento que ele vai não pedir os R$5, ele vai sentar para comer comigo, para tomar um café comigo, e nós vamos conversar sobre o reino de Deus. Assim como aconteceu, né, Fernando? Cadê o Fernando? Tá lá. Quando nós estávamos fazendo a calçada lá em casa. Nós lançamos uma semente no coração, o cara passou lá na frente lá de casa. Ô irmão, posso ajudar? Pode. Não tem dinheiro, mas tem comida. Então vou ajudar. Ele ajudou a concretar a calçada toda. Enquanto ele concretava, nós falava de Jesus para ele. E sabe o que constrangeu ele? A hora do almoço, ele ficou sentado lá fora. Eu falei, não, vem cá, vamos comer junto. Não, eu estou sujo. Eu falei, está todo mundo sujo, irmão. E quando ele sentou na mesa para comer conosco, no primeiro dia para almoçar junto, ele começou assim a ficar muito emocionado. Falou, cara, não lembro nem a data da última vez que eu sentei na mesa com família para comer. Eu sempre como nos cantos, correndo, fazendo alguma coisa. E nós falamos para ele, esse lugar que Deus quer para você de novo, depende de você.
Porque ele em algum momento já ouviu falar de Deus, ele já conhece a palavra de Deus. E o Fernando disse para ele, falou assim: cara, Deus te chamou para esse lugar. Você pode voltar para esse lugar, porque ele está disponível, depende de você. Isso é legal, é bom, nos alegra. Mas sabe o que vai alegrar o coração de Deus? Quando esse homem que sentou na minha mesa, esse que foi pedir R$5 hoje de meio-dia, foram impactados pelo reino de Deus. Quando o Espírito Santo entrar dentro deles e transformar a vida deles por completo. Porque é esse evangelho que precisa entrar no coração deles. Eu posso ajudar esse cara quantas vezes vir na minha porta, eu vou ajudar ele. Mas a condição é o quanto eu estou disposto de trazer sobre ele a clareza, o entendimento, gastar um tempo com ele para falar acerca do reino de Deus para ele. Para que ele seja destravado, despertado, movido a viver uma vida diferente no Senhor. O fato de eu dar alguma coisa não me tira a responsabilidade de anunciar o reino. Porque para eles foi dito: vai de casa em casa, cure os enfermos, expulse os demônios, ore pelas pessoas que estão enfermas para que elas sejam curadas. Mas anuncie a elas que é chegado o reino de Deus. Supra a necessidade dela. Dê ao faminto de comer. Mas não esqueça que o principal não é isso. O principal é: fale para ele que uma nova legislação vai tirar ele dessa vida. Querido, se nós entendermos isso, nós só precisamos lançar a semente, porque quem vai girar a chave é o Espírito Santo. Nós precisamos lançar a semente, mas para isso a nossa mente precisa ser transformada. Sem uma mente transformada não há consciência, não há uma clareza e o entendimento da responsabilidade que temos para com todos, seja ele carente ou seja ele milionário. Abra a tua Bíblia comigo em Romanos 14. (14 e 17). Para que nós possamos pautar na palavra aquilo que já estamos falando. Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. O que é o reino de Deus? Ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é o quê? O que o reino de Deus não é? Ele não é comida, ele não é bebida. O que Romanos está dizendo para nós aqui? Que o reino de Deus não está ligado a prazeres da carne e vontades da alma. O que é comida e bebida? É tudo aquilo que supre desejos momentâneos. É tudo aquilo que supre desejos da nossa vontade, da nossa sobrevivência como homem. O que Satanás chega e apresenta para Cristo após 40 dias de deserto? O que ele apresenta? Ele apresenta coisas que sustentariam a sua momentaneidade, o seu desejo humano no momento, mas ele tinha por si clareza do que era o reino de Deus. Ele sabia o propósito porque ele estava ali. O problema é que nós alimentamos as nossas vidas e a nossa alma somente com comida e com bebida. Tudo que nós fazemos, a grande maioria está voltado, ligado exclusivamente em prazeres da carne e vontades da alma. Tudo aquilo que agrada a minha vontade e responde somente às minhas expectativas não tem nada a ver com o reino de Deus. Não é o reino de Deus. Por quê? Porque eu estou preocupado em suprir as coisas momentâneas, comida e bebida, está ligado a necessidades. Há coisas vitais sim, mas necessidades que somente suprem a uma pessoa. E se nós construirmos o nosso entendimento de reino de Deus por base em comida e bebida, logo o reino de Deus será aquilo que somos para nós e não aquilo que ele verdadeiramente é. Porque o reino de Deus não é comida e bebida, o reino de Deus é justiça. O reino de Deus o que é? É paz. O reino de Deus o que é? Alegria. Qual alegria? No Espírito. Por que alegria no Espírito? Porque alegria no Espírito não está ligado ao momento, não está ligado àquilo que você está vivendo, não está ligado à tua emoção, mas está ligado àquilo que Deus é. Ele deixa claro a alegria no Espírito para dizer: ei, não quer dizer que você tem que estar alegre para estar em paz. Quer dizer que você tem que estar no Espírito para estar alegre, em paz e viver em justiça.
Porque a alegria do Senhor em nós corresponde àquilo que somos nele. Eu posso estar em um estado de alma triste, aborrecido, mas eu não posso estar no meu espírito triste e aborrecido. Eu preciso estar alegre. Por quê? Porque o meu Deus é um Deus de justiça. Ele não muda. A palavra diz que Deus é um Deus imutável. E se Ele é imutável, Ele não muda. E se Ele não muda, aquilo que Ele disse é permanente, aquilo que Ele disse é eterno. Agora a minha preocupação é porque eu construo tudo por base e por centro eu e não o Senhor. Se eu sou a centralidade da minha vida, logo Deus não vai governar sobre mim. Se a centralidade da minha vida sou eu e as minhas necessidades, os meus desejos, logo não é o Senhor quem governa, mas sou eu quem governo. Se tudo que faço está baseado em comida e bebida, está baseado em sentimentos, está baseado, eu não estou legal, hoje eu não vou adorar o Senhor, querido, você não tem que estar legal para adorar o Senhor, você foi chamado para adorá-lo em toda e qualquer situação. Você foi chamado para adorar o Senhor quando você passar pelo vale da sombra da morte também. Porque se a nossa adoração está ligada ao nosso sentimento, nós não vamos adorar ao Senhor, principalmente no final do mês. Final do mês você não adora, porque final do mês você quer comer picanha e só tem ovo, só tem dinheiro para o ovo. E vai lá no açaí que está R$ 5,90 com 30 ovos, eu comprei ontem. Pensa, irmão. Pense num ovo gostoso. Compra a bandeja, 30 ovos, você come o mês inteiro, um por dia. Se nós estamos ligados somente nisso, nós não vamos conhecer, não vamos vivenciar Deus nas nossas vidas. Nós vamos sempre estar ligados a desejos e a vontades e não ligados àquilo que Deus quer fazer para nós. Nós precisamos, em nome de Jesus, entenda isso. Alô, entenda. Pare de orar por necessidades. Comece a orar por propósito. Comece a orar, querido, eu sei que é difícil. Para mim foi muito difícil. Eu me lembro que há uns anos atrás, quando o Senhor começou a falar comigo sobre isso, foi mais ou menos assim, ele falou para mim, cara, você quer entender o reino de Deus, mas toda vez que você vem orar, só vem pedir as coisas. Seu pidoncho. Você só sabe pedir, você não sabe agradecer, você não sabe falar acerca daquilo que eu tenho dito, você não sabe expressar o meu amor, você só sabe sentar aqui, fazer tua lista de pedido, dizer glória a Deus, aleluia, e vai dormir. Aí Deus falou para mim, se você quer me conhecer em essência, você precisa mudar a tua oração. Irmãos, é muito difícil. É muito difícil porque a nossa oração tem 10 petições e um agradecimento. Nós pedimos a oração toda e agradecemos, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor vai me dar, aleluia, estou profetizando, glória a Deus. Até o nosso agradecimento tem por base suprir o nosso desejo. Nós não agradecemos por aquilo que Ele disse, mas por aquilo que nós estamos dizendo para Ele, que Ele é obrigado a nos dar. Porque se você perceber, a nossa oração sempre no final dela tem uma ordem, Senhor, está escrito. E o Senhor tem que fazer. Irmãos, eu amo tanto a Deus, porque se Deus fosse nos julgar pela nossa ignorância, nós não estávamos nem aqui, estava todo mundo morto. Eu até brinquei com a Fabiola aqui atrás, agora, antes de nós começar a pregar. Eu falei, graças a Deus, que Deus não leva em consideração tanta mentira que a gente canta. Porque a gente canta tanta coisa que não está disposto a viver. E Deus olha para nós e fala bem assim, eu não vou levar em consideração, porque eu vejo no teu coração um desejo de se transformar nisso que você está cantando. Você percebe as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E quando eu vou para o Senhor e começo a reaprender a oração, irmãos, é muito difícil. Você tenta até orar de uma forma diferente, mas quando você vê, você está pedindo alguma coisa. Aí você tem peso e consciência de pedir, porque você está querendo mudar. Senhor, perdão porque eu pedi, eu vou orar de outro jeito agora. Por quê? Porque é uma desconstrução de uma vida que foi somente regada a desejo de comida e bebida. Nós criamos nossos filhos falando assim, pede que Deus dá. O hino que eles aprendem a cantar é pede para Jesus agora.
Só sabe cantar esse. Nossos filhos já nascem com uma cultura errada acerca de Deus. Em vez de nós ensinar os nossos filhos, vai para o teu quarto, adora o Senhor. O que é adorar? Pai, vem cá que o pai vai fazer, você vai fazer igual. Nós falamos, não, filho, vai lá pedir. Não é que nós não tenhamos que ensinar os nossos filhos a pedir ao Senhor, queridos, não é isso que eu estou dizendo. Nós temos que ensiná-los a orar e pedir ao Senhor, porque faz parte da formação do caráter deles encontrarem em Deus um bom pai que supre as necessidades e os desejos deles. Mas nós precisamos colocar na mente deles desde pequeno, embutir a eles que eles precisam conhecer a Deus como Pai e aprender a adorá-lo, porque Ele está acima de tudo aquilo que eles estão pedindo. Porque senão nós criamos nossos filhos de uma forma que eles vão olhar para nós e vão ficar decepcionados com Deus, assim como ficam conosco. Esse tempo atrás, a Manu estava orando, pedindo para Deus uma coisa. E ela chegou, nós estávamos no carro, eu e ela, indo para um lugar. E ela falou, pai, eu estou triste com Deus. Eu, por quê, filha? Porque eu pedi um negócio para Deus já faz mais de um mês e eu não ganhei. Falei, filha, eu nem sei se eu vou orar mais pedindo, porque eu estou chateada. Eu pedi para você, você não me deu. Aí eu fui orar para Deus me dar, Deus também não me deu. Eu falei, filha, porque Deus quer ensinar você a parar de pedir aquilo que você não tem idade para ter. Ela, por quê, pai? Eu falei, porque você precisa obedecer e não perguntar. Ela estava orando, pedindo para Deus aquele tênis lá que tem uma rodinha atrás. Porque o pai já tinha dito não. Ela falou, mas se o pai disse não, Deus vai dizer sim. E eu falei para ela, minha filha, você entendeu uma coisa, se o pai disse não, Deus vai dizer não junto com o pai. Então você tem que parar de pedir só aquilo que você quer. Você tem que entender que tem coisas que você não vai ganhar agora. Não é tempo, não é idade. E Deus trata dessa forma. Talvez lá na frente Deus dê para você, mas agora não é momento. Então quer dizer que Deus não dá tudo que a gente pede? Falei, dá, segundo a vontade dele. E como que é a segunda vontade dele, pai? É segundo aquilo que ele tem gerado e desejado para o teu coração. Eu não entendi. Falei, você vai entender. Vai chegar o momento. E quando eu me pego falando com a Manu sobre essas coisas, eu paro para ver o quanto a igreja ora como criança. Deus, está escrito que tudo que pedimos, nós teremos, mas está escrito lá, tudo que pedimos, segundo a sua vontade. Esse segundo a gente sempre elimina do versículo. Porque para você receber aquilo que você está orando, primeiro você tem que conhecer a vontade de Deus para a tua vida. E sabe por que você precisa conhecer a vontade de Deus para a tua vida? Para você orar segundo aquilo que é a vontade dele. É por isso que tem que haver uma transformação de mente. Quando a palavra fala sobre justiça, ela está falando sobre uma doutrina que trata de modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. A justiça aqui nesse texto fala de alguém que está procurando encontrar um lugar de aprovação perante o Senhor. O que nos dá um lugar de aprovação perante o Senhor? Uma vida de integridade, de virtude, de pureza. Quando eu busco ao Senhor e eu busco a justiça do Senhor, eu estou dizendo, Deus, eu quero encontrar em teu coração um lugar de aprovação. O fato de Deus nos amar como somos não quer dizer que Ele quer que nós permaneçamos como somos. Ele quer que nós venhamos alcançar a estatura de pessoas perfeitas segundo o seu coração. A Bíblia fala que nós precisamos alcançar a estatura de varão perfeito. Aí vem aquele ditadinho, sem vergonha, ninguém é perfeito. Se a Bíblia diz que eu vou ser perfeito, eu acredito na Bíblia. E sabe por que a Bíblia diz perfeito? Porque o perfeito que a Bíblia está dizendo ali é a condição de alguém que entendeu o seu propósito, caminha nele. Isso é perfeição. Não é você ter 1,95 m de altura, ser todo malhadão, olho azul. Isso não é perfeição, isso é um corpo que você sofreu um monte para ganhar. E pagou caro por ele. Perfeição está numa barriguinha como a minha, irmão. Aleluia. Você se aceitar como você é, glória a Deus. Por mais que você tenha a vontade de ter a barriguinha tanquinho, mas você não consegue alcançar por enquanto. Você vai com a tua barriga mesmo. Porque a perfeição que sempre nós ligamos está ligada a coisas. Por quê? Porque a nossa alimentação ainda é comida e bebida. Nós não conseguimos visualizar uma perfeição segundo Cristo, porque a perfeição do Cristo está ligada ao quê? A uma justificação por meio da sua palavra. Está ligado ao quê? A uma perspectiva de integridade. Está ligado ao quê? A alguém que foi aprovado pelo Senhor. Por quê? Porque entrou no seu propósito.
Ai, Deus, eu não sei o que fazer para ser aprovado por você. Querido, é só você entrar no propósito. A aprovação está quando nós entramos no propósito do Senhor. E qual é o propósito de Deus para a minha vida, pastor? Eu não entendo. O propósito de Deus para a tua vida e para a minha vida é ser parecido com o Filho. Aí como que eu vou fazer isso? Lendo a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, você vai conhecer Cristo. E conhecendo Cristo, você vai se tornar parecido com Ele. Como diz aquela canção do Ministério Infantil: leia a Bíblia e faça a oração. Até a canção do Ministério Infantil ensina a gente, meu irmão. Porque se você só ler e não orar sobre aquilo que você está lendo, você nunca vai ser transformado por aquilo que está escrito. Então essa justiça que o Senhor espera que me transforme é uma doutrina que vai me tornar num estado de aprovação. Por quê? Porque eu vou ser um homem íntegro. As minhas virtudes vão ser as virtudes do Senhor. Eu vou ter uma vida pura segundo Cristo. Mas isso demanda o quê? Uma negação de viver uma vida para mim mesmo. Uma negação de viver uma vida segundo os meus conceitos. Uma negação de ter a razão sempre. Uma negação de ser o dono da verdade. Sabe aquele momento que você tem plena consciência que você está certo? Sabe? Eu vou ganhar a briga porque eu estou certo. Perca. Porque nesse momento você ganhou. Como assim? Leia a Bíblia e faça a oração. Está escrito. Nós queremos ganhar tudo, por quê? Porque ainda em nós há uma grande justiça, e não a do Senhor, a nossa. Sempre eu sou certo no final da conversa. E olha que eu tenho um problema, minha luta diária com isso, porque tem um cara que sempre quer ser certo no final da conversa, e cara sou eu. Deus tem me ensinado a perder nesses últimos anos. E quem me conhece sabe que eu tenho resposta para tudo. O irmão está formulando a pergunta, eu já estou com a resposta pronta. Às vezes eu ponho a mão na minha cabeça e falo: sai agora. Está repreendido. Porque faz parte de mim, mas o que eu preciso fazer? Então isso é ruim, pastor? Não, é bom, eu só preciso condicionar para uma mente de Cristo. Não é porque você está certo que você sempre tem que ter a razão. Às vezes você alcança a razão dizendo que você se submetendo à certeza mesmo errada do outro. Porque a razão vai alcançar a submissão, e a submissão vai te fazer parecido com Cristo. Até a nossa razão, ela tem que ser transformada pelo Senhor. A paz que a palavra fala sobre um reino que gera paz é uma tranquilidade. É a ausência de devastação e destruição. Você está contente com a porção terrena, qualquer que seja dada por Deus. A paz que a palavra está dizendo aqui em Romanos 14:7 está ligado a uma vida de tranquilidade. Está ligado ao quê? A uma vida contente, de contentamento com a porção que você recebeu de Deus. Ai, Deus, como eu queria a porção do irmão. Querido, se contenta com a que Deus te deu. Sabe aquele negócio de estar comendo teu bife com o olho no bife do irmão? Isso é pecado, irmão. Tira os olhos do meu bife e cuida do teu. Porque sempre nós queremos dar: Senhor, eu quero, Senhor, assim como o Senhor fez com fulano, faz comigo. Você já parou para perguntar para Deus se é projeto dele para a tua vida fazer isso? Se ele tem esse propósito? O que nos traz no ambiente de serviço ao Senhor angústia? Querer ser aquilo que não fomos chamados para ser. Agora, quando nós temos paz, nós estamos tranquilos com a porção que Deus nos deu. Nós não estamos buscando nada daquilo que nós já somos. Nós só estamos aperfeiçoando em Cristo aquilo que Ele nos tornou. E cabe a Ele dar uma porção maior ou não a nós. Senhor, eu quero ser fulano. Você já está dando resposta para aquilo que Deus confiou a você? Não, porque eu acho que é pouco. Então você vai continuar no pouco, irmão. Porque se não valoriza o talento que Deus te deu, Deus não vai te dar o segundo talento. Se você não preza e não constrói por aquilo que Ele já depositou em você, não espere ter mais, porque você não entendeu o reino de Deus. Você ainda liga a reino de Deus com promoção, e o reino de Deus não é promoção, o reino de Deus é serviço. Quando nós começamos a entender essa paz, nós podemos estar em um lugar totalmente devastado, destruído, mas nós temos paz. Nós estamos tranquilos, por quê? Porque faz parte de uma mentalidade que foi gerada no Espírito, de uma mente que foi condicionada a pensar e a se mover como homem e como uma mulher que está condicionada e sujeitada ao governo de Cristo. Nós não caminhamos pelas nossas necessidades, nós somos tranquilos porque sabemos que a porção que estamos vivendo é a porção que Deus nos deu.
Lembra ali quando é quebrado o vaso ali, vaso de alabastro? Chega o crentão da turma. Nossa, pra que quebrar? Podia vender isso aí, ó. Esse perfuminho aí. Dá tudo dinheiro para abençoar os pobres. Pra que quebrar, jogar fora? 300 denários. E por que ele tinha aí essa resposta? Porque ele sempre estava ligado à necessidade dele, não dos outros. Na verdade, ele não estava preocupado com os outros. Ele estava preocupado em quanto queria colocar no bolso, porque ele era aquele que roubava a salva todo dia. Nós criticamos a movimentação do outro, mas nós nos sujeitamos a nos movimentar naquilo que Deus nos chamou para ser. Nós criticamos aquele que é esbanjador, no bom sentido daquilo do seu coração para Deus. Não sei para que se entregar desse jeito. Nossa, para que se jogar no chão? Misericórdia. Sei para que isso, a gente é maduro. Se você fosse maduro, você caía no chão, irmão. Porque quem é maduro não fica na árvore se exibindo, se joga para o chão para ser alimento para aqueles que precisam. Sai da árvore da grandeza, do embelezamento, se joga no chão para ser alimento para aqueles que necessitam. Quando nós estamos nesse lugar, gera em nós alegria. O que é alegria segundo o reino de Deus? A alegria não está ligada à felicidade. Quem que aqui fica feliz quando ganha um chocolate daquele bem gostoso? Levanta a mão. Você fica? Ou então quando toma um café daquele maravilhoso da Colômbia? Aleluia. Esse é de Deus, irmão. O povo colombiano tem uma coisa que eles sabem fazer, é café. Nós ficamos felizes quando alguma coisa aguça em nós aquilo que é uma área de alegria em nós, de felicidade. Pensa num cara feliz, sou eu quando tomo um café diferente. Você foi na casa do irmão aqui, tomei acho que dei prejuízo lá, né? Eu acabei com o estoque de café deles. Também a xicrinha assim, ó. Tomar um monte mesmo. Foi mais 5 xicrinhas. Isso aqui é tal espécie, isso aqui é... Gostei, tem mais um diferente? Tem, toma lá. Não dá liberdade, irmão, porque liberdade é complicado. Se eu for na tua casa e tiver uma Nespresso lá, assim, não, me dê liberdade, vou tomar todos os cafés que você tem lá. Essas coisas estão... É verdade. Essas coisas estão ligadas ao que? A prazeres nossos, mas a alegria que a palavra diz aqui, ela não está ligada a um prazer que vai deixar eu feliz, mas é um prazer que vai gerar alegria em alguém, e esse alguém é em Deus. Não está ligado a uma alegria que vai gerar prazer em mim, mas é uma alegria que vai gerar prazer em alguém. Eu estou triste dentro de mim, mas eu estou alegrando a Deus, porque eu estou me submetendo à sua palavra. Hoje talvez eu obedeça ao Senhor em algumas áreas da minha vida com tristeza, mas vai chegar um momento que eu vou obedecê-lo com alegria. O fato de você viver em obediência e ser triste por estar obedecendo, não quer dizer que você está errado, quer dizer que você está indo para o caminho certo. E quando você conseguir obedecer essa área da tua vida feliz e tranquilo, é porque você venceu ela. Não se preocupe, vai ter outra que vai te deixar triste. Sempre você vai ter tuas tristezas para vencer, meu irmão. Mas você não pode em nenhum momento querer gerar alegria para você. A alegria gerada em você tem que ser para Cristo, porque por meio da obediência. A obediência e a sujeição à palavra. Parece que quando a gente fala assim de obedecer a Deus, é uma coisa tão terrível, né? Sabe assim, ó? Tipo assim, viver a minha vontade é comer um chocolate maravilhoso. E viver a vontade de Deus é comer um quiabo sem tempero. Só que na verdade é o contrário. E sabe por que nós somos condicionados a pensar isso? Porque a nossa mente ainda está sujeita ao governo desse mundo e não é Deus quem governa a nossa mente. Cada vez que fala para você, entrega a tua vida para Deus, deixa os teus caminhos para o Senhor, confia nele, Ele vai fazer tudo. Descansa, para de bater cabeça, vai para Deus, se joga lá, deixa que Deus vai fazer. Dá aquele frio desgraçado na tua barriga, você fala, meu Deus, está amarrado, sai agora. É porque ainda quem governa a tua mente é você e não o Senhor. Porque quando o Senhor fala, ei, vem para cá que eu estou no controle de tudo, você se joga no chão e diz, tá bom papai, faz aí que eu estou aqui, estou de boa. Pilota o navio que eu estou deitado. Se precisar me chama, tamo junto. Porque nos falta o quê? Acreditar, confiar num Deus que sabe todas as coisas. A Bíblia diz que Deus, Ele sabe o fim das coisas antes de começá-las. A Bíblia diz que Deus já concluiu tudo antes de começar tudo. Pera aí, que coisa doida que é essa? É, mas está escrito.
Como assim ele sabe tudo antes de acontecer? Como assim ele terminou para depois começar? Porque ele não vai começando, o plano dele já está pronto. Ele só começa para a gente entender, mas ele já sabe como é que vai acontecer. Então ele sabe o que nós necessitamos, o que nós precisamos. O problema é que nós não confiamos nele a ponto de ter alegria nos momentos de tristeza. Ninguém vence áreas da sua vida com alegria, irmão. Todos nós vamos vencer pecados que nos perturbam com tristeza, mas vamos gerar alegria no coração de Deus. Ninguém vê, venci um pecado, aquele pecado que eu gostava tanto, agora eu estou feliz, venci. Não, irmão, tua carne vai berrar bastante. Fala, poxa, eu gostava tanto daquele pecado. Mas eu sei que para mim alegrar o coração de Deus, eu preciso abrir mão dele. Então mesmo gostando, vou deixar de praticar. Por quê? Porque isso gera em mim o quê? Uma mente de um filho maduro. E quando eu faço isso, é porque eu estou alcançando a estatura de um varão perfeito. Eu não deixo de fazer só porque é pecado, eu deixo de fazer porque eu sei que aquilo também desagrada ao meu Senhor. É uma mentalidade construída porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Ele é justiça, paz e alegria. E se você não conseguir entender o reino de Deus, você vai chegar num lugar de engano, num lugar onde que você pensa que manda, mas na verdade você é manipulado. Porque se nós nos sujeitamos a viver a nossa vida segundo a nossa vontade e o nosso querer, e a viver o evangelho mentiroso, medíocre e aparente, sempre vai ter alguém que vai conhecer as ânsias do nosso coração e por meio delas vai dominar sobre nós. Quais são as áreas que entregam o domínio das nossas vidas? São os nossos desejos. Se você deseja o Senhor, você vai ser dominado por Ele. Mas se você deseja a tua vida, você vai ser dominado pelo Senhor desse mundo. Se você tem um desejo maior por viver a sua vida, viver os prazeres dessa vida, quem vai dominar a tua movimentação não é o Senhor. Porque o teu desejo não está nele, o teu desejo está na tua vontade. É o que eu sempre digo, não se engane. Você não tem controle da tua vida, ou você é dominado por Satanás, ou você é dominado pelo Senhor. Não, eu me mando, ei, acorda, você não se manda. Alguém está mandando em você, mesmo que você não saiba. Porque as suas atitudes, elas vão condizer com o Senhor desse mundo, ou elas vão condizer com o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Abra a Bíblia comigo lá em 2 Timóteo. Versículo 1. Aqueles que não condicionam a sua mente, a mente de Cristo, aqueles que não sujeitam à justiça do Senhor, eles vão cair geralmente nesse lugar. 2 Timóteo 3, 1-9. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Querido, quando eu leio esse texto, ele nunca foi tão atual como nos dias que vivemos. Parece que nós estamos lendo um jornal fresquinho que saiu na segunda-feira de manhã. É ou não é? Porque quando nós olhamos para esse tempo que vivemos, nós vemos claramente isso. Entenda que a segunda carta ao Timóteo está falando a uma igreja que estava justamente vivenciando uma vida dessa forma. É por isso que ele diz: ei, desses aí foge. Foge porque eles não são aquilo que a Bíblia diz que eles têm que ser. Ele continua dizendo aqui: pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. O que está falando? Sobre pessoas que vivem ouvindo sobre a verdade, aprendem de tudo que se pode imaginar, mas nunca conhecem a verdade. O que eu entendo aqui? Você pode ter o conhecimento de um monte de coisa, mas se a verdade não te libertar, você nunca vai conhecer ela. O fato de você ter a informação não quer dizer que você tem a prática. O fato de você fazer um curso de 1 mês de mecânica não quer dizer que você está apto para consertar o motor do meu carro. O que vai dar aptidão é a prática daquilo que você aprendeu. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres
Resistiram a Moisés também, estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Sabe o que significa enfatuados? Enfatuados significa levantar fumaça, envolver numa neblina. Enfatuados fala de muitos homens que levam uma falsa fumaça dizendo ser a glória de Deus presente, mas na verdade não passa de fumaça de homens que só confundem os sentidos, entorpecem, e a muitos leva à morte espiritual pela manipulação e persuasão. São pessoas que têm o conhecimento de uma verdade, mas não vivem, e pega a verdade para quê? Para gerar uma fumaça parecida, mas que na verdade não é. O fogo estranho. Por meio da palavra eu te manipulo, porque eu sei onde está o teu coração. Você quer coisa? Então eu vou te manipular por meio da palavra, para você ter coisas. Por quê? Porque eu preciso ouvir coisas que alegrem o meu coração. Por quê? Porque eu sou governado ainda pelo meu sentimento. Aí o pastor não falou nada hoje que me alegra. Que bom. Eu quero que você saia daqui bem triste hoje, mas que gere no teu coração alegria. Sabe quando a palavra foi boa para mim? É quando eu saio confrontado. Não é quando eu saio uau, é quando eu saio uau, eu preciso mudar. Essa palavra que alinha o nosso coração. O bom remédio é amargo. O doce demora mais para fazer efeito. Toma uma diparena para você ver se não é bom para o estômago, irmão. Iparema, né? Você não conhece, não é tempo de vocês não. Quem conhece Iparema aí, levanta a mão. Não sou só eu, viu? Minha mãe me amava tanto que ela não deixava nem eu misturar com a água. Ela fazia eu tomar uma colher daquilo puro. Mas rapaz, era 2 minutos, acabou o problema. Remédio bom dói, irmão. Quer ser curado? Não vai ter que doer. Nós queremos que as coisas sejam, eu quero que, não está legal. Não, você vai apanhar para crescer. Faz parte do desenvolvimento, tem que doer. O remédio bom, ele vai ser amargo sempre. Só que essa geração é tão mimimi que agora eles estão inventando algum gostinho por remédio. Nós era criança, nós tomava aquele Tilenol, Deus o livre. Hoje tem de morango, de laranja. Tudo quanto é gostinho. Você vai comprar, você não compra o remédio, pelo sabor. Eu cheguei lá para comprar um remédio lá, sei lá, pro estômago. A moça perguntou que sabor. Eu falei, não me interessa, quero um que resolva. Ela, não, porque todo mundo come por sabor. Eu falei, então eu quero amargo. Por quê? Porque o amargo que resolve, que tem sabor, não dá muito certo, não. Nós sempre queremos alguma coisa que amenize a nossa frustração, amenize o impacto emocional, querido. Deus precisa te impactar emocionalmente para você ser transformado de dentro para fora. Deus precisa mexer você por dentro. Aí essas pessoas se levantam fazendo fumaça, algo parecido com aquilo, mas que na verdade não é. Já deixou de ser há muito tempo, mas é parecido. Então o quê? Tudo aquilo que é parecido alimenta a minha alma. Eu estava com um amigo meu em Itajaí. Tinha uma empresa em Itajaí que ela fazia réplica de Ferrari, de Maserati, desses carros. Você ia naquela réplica que custava mais de 100 mil reais. E você olhava, você se sentia dentro de uma Ferrari. Porque era muito idêntico à Ferrari. Mas não é uma Ferrari. O fato de ser parecido, ter a mesma cor, o barulho do motor ser igual, não quer dizer que é a mesma coisa. Mas para alguns, já resolve. Agora outros querem o original. Para alguns uma fumaça que libera coisas parecidas com aquilo que é de Deus, já resolve, tá bom, tá parecido, tá valendo a pena. Mas tem aqueles que são famintos pelo Senhor. Aqueles que querem cavar profundo, aqueles que querem, não, eu quero o essencial, eu quero o verdadeiro, eu quero aquilo que é puro. O que eu tenho que entregar? Porque eu sei que tenho que entregar alguma coisa. Nós vamos chegar até o Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E sacrifício está em abrir mão. Implacáveis significam pessoas que quebram aliança feita e interrompem um estado de paz. Pessoas que só geram confusão, dúvida e contenda. Eles vivem quebrando alianças e sempre estão quebrando, interrompendo um estado de paz. Qual paz? A paz segundo a palavra. A paz que nos leva a trazer clareza e alegria por aquilo que estamos fazendo no Senhor. São aquelas formiguinhas que chegam para você, mas será?
precisa tudo isso? Hoje nós vivemos em outro tempo, moderno, a modernidade. Eu acho que isso não é para esse tempo. Verdade. Não é. Nunca foi. Porque esse tempo nunca foi o tempo que Deus sonhou para esse tempo. O tempo dele sempre foi desde o começo, aquele do jardim. Uma dependência total dele, uma clareza total dele, uma vivência total dele, uma dependência total e uma movimentação total dele. Realmente não é, mas ao contrário daquilo que você está dizendo. Toda pessoa, ela tenta quebrar alianças e quebrar o estado de paz. Ela está tentando tratar você naquilo que é a tua vontade. Sabe aquele lugar que você sabe que está errado? Sabe? Você sabe. Você sabe que você está errado. Mas você chega num grupo de 3 pessoas e fala, não, porque assim... Coitadinho, você está certo, irmão. Aleluia. Achei 3 que estão comigo. Você sabe que está errado. Você é tão orgulhoso que precisa arrumar alguém para dizer para você que você está certo. Para sustentar o teu ego. Você sabe que errou, sabe que está fazendo tudo errado, mas você precisa encontrar alguém que fala, não, você está certo. Por quê? Porque você está procurando o evangelho segundo o teu desejo, a tua vontade, não o evangelho que vai te confrontar e dizer, você precisa mudar. É justamente esse lugar que Deus nos chama. O que é uma pessoa jactanciosa? Propriamente fanfarrão, que conta grandes coisas com respeito às suas proezas e realizações, com a ideia implicada de que muitas de suas afirmações são falsas. Fala aos ouvidos daqueles que somente querem ouvir coisas agradáveis. Dá a cada um a palavra que eles esperam receber. Fala de si mesmo e se autopromove em tudo. Uma pessoa bajuladora. Aquela que bajula, aquela que chega assim, irmão, Deus falou para mim que Deus vai dar aquela bênção para você. Você precisava ouvir aquilo. Porque o irmão sabia que aquela era a tua necessidade. E ele sabia que se ele chegasse para você falar, aleluia, ele dá 3 pulinhos. Agora Deus está falando comigo. E você já faz assim, ó. Mãozinha, cabeça baixa, agora vem o manto. É isso que te digo, que assim vai acontecer, vai dar aleluia, glória a Deus. Mas querido, você sabe que aquilo não é bênção para a tua vida. Como que Deus vai falar aquele? Porque assim, ó, a Bíblia diz que o único que conhece o espírito do homem é o espírito que habita no homem. E o único que conhece o espírito de Deus é o espírito que habita em Deus. E conhece o espírito do homem, logo ele julga as intenções do espírito do homem e leva até o Senhor. Com isso eu concluo que você não mente para você pode mentir para mim. Porque aquilo que você está pedindo, você sabe que não é bom para você. Mas você espera que alguém corresponda ao teu pedido para você chegar assim e Deus falar para você, Deus manda dizer para você que é benção. Aí Deus falou comigo. Mas será que o homem interior que está falando com você não serve? Você precisa de alguém que coloque a mão na tua cabeça e diga, é de Deus, viu? Esses são os bajuladores. Eles vão sempre falar aquilo que você quer ouvir e nunca vão confrontar que você precisa ser transformado. Porque eu fiz assim, cara, você está certo. Não, porque eu sou o dono da razão, aleluia, você é o cara. Não, porque comigo assim, escreveu, não leu, o palco meu. Glória a Deus. Sempre vai ter alguém para apoiar. Por quê? Porque é um bajulador, um jactancioso, um fanfarrão. Por que ele está te manipulando? Por que ele está concordando com tudo com você? Porque ele precisa te bajular, sabe por quê? Porque vai chegar um momento que ele vai precisar de algo de você. E aí se você dizer não para ele, fala, mas eu fui a única pessoa que te apoiou. Tudo bem. Se deve para mim, se deve uma pedra, irmão. Sabe quem que eu vejo nessa pessoa? Eu vejo o próprio Satanás. Cobrando coisas que não devem ser cobradas. Não, porque eu fiz para você agora, e agora? Como é que vai ser? Vai pagar ou não vai? Que a tua mão dê sem que a outra veja. Que você abençoe sem esperar algo em troca. Nós precisamos urgentemente aprender os princípios do reino. E quando você tem uma mente somente voltada aos desejos da tua alma, você vai procurar pastores segundo o seu coração e segundo a tua necessidade. Você não vai aceitar pessoas que confrontam você, você vai querer pessoas que deem comida e deem bebida para você. Porque a tua vida é uma constante troca. Você não oferta porque você ama o Senhor, você oferta porque você quer o coração do pastor. Você não dizima porque você ama o Senhor e ama a lei do Senhor. Você dizima para que o pastor veja que teu dízimo é maior. E aí vai chegar um momento, você vai chegar, então pastor, como é que é? Tem jeito? Estou querendo fazer parte da banda aí, eu fiz umas aulas, sabe que o meu dízimo é o dízimo, né? Queria fazer parte ali, tem jeito?
Comigo eu já ponho a mão na cabeça e falo: para trás de mim, Satanás. Pega o que é teu e sai de reto. Porque se o teu coração está nesse lugar, porque você não conhece o coração de Deus, você ainda constrói as tuas amizades por meio de trocas. Eu dou para receber. Não, eu não dou para receber. Eu dou porque está em mim dar. Eu entrego porque é um princípio. Eu não estou pagando nada. Eu estou fazendo aquilo para guardar o meu coração de ser um coração morto e entregue a Satanás. Sempre vai estar procurando o que? Pastores segundo o coração. Por quê? Porque se alimenta somente na alma. Só coisas que vão alimentar a sua alma. Abra comigo 2 Timóteo. Capítulo 4. Versículo 3 e 4. Hoje, queridos, existem pastores que estão mais para guru do que pastor. São pastores que pastoreiam 5 ou 6 pessoas muito boas financeiramente e falam para elas tudo o que elas querem ouvir. Tem um nome para isso agora, não é mais guru. Como é que é o nome disso aí? É coaching que estão usando agora, né? A mentoria é bênção, só que prostituir até ela. Então falo para você o que você quer ouvir, você me dá teu dízimo e a tua oferta, tamo junto. E quando nada acontecer daquilo que você está falando, é você que não sabe orar e não tem fé, irmão. Vai se arrepender dos teus pecados. Sendo que na verdade a função de um pastor é ensinar o caminho correto. Sabe por que um pastor sempre usa um cajado? Sabe? Sabe ou não sabe? Por quê? Porque ele precisa corrigir o rumo. Porque a ovelha, se não tiver um cajado puxando ela para o lugar certo, ela vai querer ir para o lugar que tem uma comida melhor. Eu quero comer aquilo ali porque é melhor no sentido de sustentar melhor a sua alma, a sua vontade. Ela vai procurar pastores segundo o seu coração. Mas o sumo pastor, ele tem um cajado, ele nos puxa, fala: vem cá, negão. Vem para cá, você vai comer isso aqui. Não, mas tá seco, você precisa. Você vai comer comida seca, hoje você aprende a dar valor na verde que você comeu ontem. Porque o bom pastor, ele ensina as suas ovelhas. O pastor que dá tudo aquilo que a ovelha quer, tem algum problema nisso, existe alguma bajulação por trás disso. Um pastor que nunca chamou atenção, nunca corrigiu e nunca usou o cajado para dar no narizinho da ovelha, para a ovelhinha voltar para o lugar, é porque tem algum problema com esse pastor. Ele está enquadrado nesse texto que nós vamos ler. A Bíblia fala que: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão o quê? De mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O que significa coceira aqui? Desejo de ouvir algo agradável para a sua alma. Todos nós aqui, eu imagino que, talvez nem todos, mas a maioria já saiu assim num dia, quando você era crente ainda, só crente. Hoje eu vou para uma igreja, eu quero ouvir uma coisa que agrade o meu coração. Estou muito triste. E a gente saía assim, aquela palavra ruim, pesada. Não é Deus falando, não. Tem que ir no lugar que Deus vai falar assim, segundo aquilo que eu preciso hoje. Deus fala, Senhor, morre! Não, está amarrado. Estou falando para viver, o pastor falando para morrer, tá louco? Você vai perder tudo? Não, eu vim para o culto da vitória, para mim ganhar tudo. Não é para perder. Tome a sua cruz e siga o Senhor. Como assim? Para que cruz? Ele já morreu por mim, aleluia. Nós estamos preocupados com o quê? Em gerar somente o ambiente das nossas necessidades. E talvez todos aqui já correram atrás disso. A coceira nos nossos ouvidos é tanto que nós queremos coisas que são desejáveis e gostosas de ouvir. Chegar para você assim e falar: querido, quando você entregar a tua vida para Jesus, você vai morrer. Vou. Que bom, vou morrer. Que legal, Vai ser tudo assim, aos mil maravilhas. Você não vai precisar fazer nada. Você vai precisar levantar de manhã cedo. Segunda-feira, esquece, irmão. Isso não faz mais parte da tua vida. Você vai dormir até a hora que você quiser. Meio-dia, chacoalha a campainha. Vem um anjo celestial e serve a comida, a uva fresquinha na boca.
Tá frio, vem 2 anjos com aqueles negócios lá chacoalhar, tipo os filmes, sabe? Fazer ventinho para você. Isso é uma vida maravilhosa. Fala, meu Deus, esse é o evangelho, aleluia. Mas esse evangelho eu não vejo na Bíblia. Porque desde o princípio de Gênesis, o homem se levantava pela manhã e ia cuidar do jardim, ia cultivar a terra. Então ele trabalhava desde o princípio. Ele precisava cumprir com o seu sacerdócio. Então esse evangelho de futilidades e facilidades não é o evangelho da Bíblia. E todo evangelho que partir para esse lugar, foge dele, porque ele não condiz. Mas é o evangelho que nós queremos ouvir, porque nós não gostamos da segunda-feira. Aqui na igreja o pessoal já aprendeu, já não está mais fazendo, né? Tanto eu ser sutil nas batidas, o pessoal está aprendendo. Mas todo domingo à noite começa, chega na segunda, lá vem segunda-feira. Sexta-feira, uhul! Ah não, hoje é quinta. Tá doido, querido? Se você descansar no Senhor, todo dia é domingo. Porque o descanso do Senhor está dentro de você, não está fora. Você pode estar arando uma terra debaixo de um sol de 40 graus e estar descansando, porque você está fazendo para o Senhor. Isso é sacerdócio. Então nós procuramos o quê? Com coceira nos ouvidos, fábulas, o que é? É um discurso mentiroso, manipulador, que só alimenta o que? A alma. E quando eu olho para essa palavra, será que eu consigo perceber que nesses dias é isso que está acontecendo? E quando nós percebemos essas coisas, nós vemos que realmente nós estamos vivendo dias que precisamos alinhar o nosso coração à vontade de Deus. Para quê? Para que nós sejamos conduzidos a Ele. É necessário haver em nós um desejo de conhecer a pureza da palavra de Deus e não mais viver o evangelho somente que esteja disposto a suprir necessidades nossas. Querido, entenda, um bom pai supre as necessidades dos seus filhos. Logo, se um bom pai supre as necessidades dos seus filhos, nós não temos necessidade alguma. O que precisamos é mudar a nossa forma de movimentação. E se nós mudar a nossa mente, nós parar de construir o evangelho baseado somente no que é comida e bebida, e nós começarmos a construir a nossa vida mediante a justiça, a paz e a alegria no Espírito, nós vamos conhecer um Deus Pai verdadeiro que supre todas as nossas necessidades em glória. Eu me lembro um tempo que eu levantava cedo pela manhã, pegava estrada, rodava 1000 quilômetros no dia. E às vezes eu levantava, chegava em casa no sábado à noite de viagem, moído, cansado. E na segunda-feira, às 6 horas da manhã, eu falava para Dani, puxa vida, tem que viajar de novo. Mas quando eu comecei a entender a integralidade do chamamento, o sacerdócio em Cristo, eu comecei a levantar nas segundas-feiras pela manhã, cansado sim, mas feliz. Por quê? Porque eu estava exercendo alguma coisa, e naquilo que eu estava exercendo também glorificava o Senhor. A segunda-feira para mim passou de ser uma segunda-feira monótona, passou a ser um dia abençoado para mim. E na segunda, que era o meu pior dia de venda, passou a ser o meu melhor dia de venda. Por quê? Porque conforme você olha as coisas, conforme a visão que você tem das coisas, você pode transformar elas em bênção, elas vão ser uma maldição para a tua vida. Se eu olho para aquilo que estou fazendo e sei que faço para agradar o Senhor, aquilo transforma-se em bênção. Por quê? Porque se a minha mente muda, toda a minha movimentação muda. Talvez você vai chegar no trabalho, o patrão continua sendo o mesmo xarope, aquele cara sarna, aquele cara que não desce, tipo caroço, que você tenta engolir com Coca-Cola e não vai. Mas se você chegar com uma mente transformada, vai descer, irmão, igual chocolate quente no inverno, aquilo desce saboroso. Você vai comentar com teus colegas, nosso patrão é uma benção. Eles falam, tá amarrado, Satanás. Esse cara é louco, pirou, benção aonde? Você é um demônio. Mas se o teu coração está alinhado com Cristo, cara, tudo muda à tua volta. Percebe que não são as coisas que vão mudar, é você que vai mudar com as coisas. A tua resposta para o ambiente é outra. O ambiente talvez continue o mesmo ambiente, ruim, difícil, complicado, áspero, mas você faz um ambiente diferente, porque a tua mente está condicionada a viver em um lugar de paz. Porque a tua mente está condicionada a viver alegre no Senhor, porque a justiça do Senhor está dentro de você, e você torna-se um homem justo no meio de um lugar hostil. Você é íntegro, você é inteiro. O ambiente não mudou, mas você mudou, e pela tua mudança o ambiente foi transformado, porque você consegue enxergar o ambiente de uma forma diferente. No mundo corporativo, eu acho que é um dos lugares que nós mais precisamos ter uma mente transformada.
para que a gente possa viver aquele mundo e fazer Cristo conhecido através das nossas vidas. Aleluia. Se coloque de pé. Eu quero encerrar aqui. Dizendo para você que o reino de Deus ele não é comida e nem bebida. Que o reino de Deus está preocupado em te levar de novo para um lugar de essência. Quero dizer para você que não há alegria nenhuma no coração de Deus que você passe por necessidades. Pelo contrário, o próprio Deus disse através do seu Filho que os seus filhos não têm necessidade alguma. E por que ele disse isso? Porque é verdade. E se é verdade e você não está vivendo isso ainda, é porque você ainda não alcançou um coração de filho. É porque você ainda vive pelas suas necessidades. Você ainda constrói a tua movimentação por comida e bebida. Eu quero orar com você para que a nossa mente seja mudada. Para que a nossa movimentação mude. Para que nós tenhamos paz. Para que nós tenhamos alegria. Para que nós venhamos construir, não preocupados com aquilo que vai nos beneficiar, mas preocupados com aquilo que vai glorificar o nome do Senhor. Porque tudo aquilo que glorifica o nome de Deus me abençoa e me torna um homem mais feliz. Por quê? Porque a alegria de um filho é ver o seu pai sendo conhecido. A nossa alegria tem que estar baseada naquilo que alegra ao Senhor e não naquilo que alegra somente a minha alma. Tem uma coisa que eu tenho aprendido nesses dias, irmãos, e tenho ensinado para sempre quem está na mesa comigo, eu tenho falado a mesma coisa. Aprenda a perder, porque o segredo de ganhar está no perder, não no que você ganha todo dia. Aprenda a perder na discussão. Aprenda a perder, aprenda a entregar, porque nisso você vai aprender a ser um vitorioso. Por quê? Porque as coisas não têm mais teu coração. E se as coisas não tiverem teu coração, a tua mente é uma mente que anda em paz e descansada. Alguém te feriu? Tudo bem, descanse no Senhor. Alguém está te perseguindo? Permaneça em Cristo. Alguém está falando mal de você? Descansa, porque o Senhor é teu juiz e a tua justiça. Não se preocupe em se defender, porque quem tem pai não precisa defender o pai, vai lá e resolve o problema. Não se preocupe em dar respostas que vão agradar você, mas se preocupe em responder segundo Cristo. Sofra o dano para que você seja e alcance um lugar de crescimento no Senhor. Aleluia. Feche os teus olhos. Pai, nós louvamos o teu nome nessa noite. Louvamos a ti por essa palavra. Abrimos o nosso coração para que ela entre dentro de nós e nos transforme. Porque o fato de ouvirmos não quer dizer que seremos transformados. Mas o fato de ouvirmos e nos submetermos a ela, isso sim nos traz transformação. E a minha oração é para que essa palavra que o teu Espírito liberou aos nossos corações, aquilo que foi impartido e compartilhado conosco nessa noite, nessa mesa, traga sim em nós transformação. Que não venham ser somente palavras, mas venham ser vida em nós. Que naqueles momentos difíceis da nossa vida, em que nós vamos ser confrontados a fazer diferente, que nesses momentos essa palavra venha dentro de nós e nos constranja e nos confronte a dar uma resposta positiva, não à nossa vontade, mas uma resposta positiva à tua vontade, Senhor. Uma resposta condizente àquilo que você disse que faria. Uma resposta condizente com aquilo que é e que existe esperança no teu coração para que nós venhamos ser transformados nisso. Nós não queremos um evangelho, Pai, que venha suprir as nossas necessidades. Nós queremos um evangelho que venha nos transformar e deixarmos de ser homens e pessoas necessitadas. Nós queremos ver um evangelho que em si, na sua essência, ele já disse que já supriu toda a nossa necessidade. Então não queremos viver uma vida de necessidades, mas queremos viver uma vida de plenitude no Senhor. Transforma a nossa mente, nos leva para esse lugar. Desconstrói a mente pedinte, coloca uma mente de alguém que tem uma herança, que é herdeiro e que faz parte de uma casa, que existe um pai e que nada falta na mesa. Todo o sustento necessário o Senhor tem nos dado. Ah, Senhor, muda a nossa mente, porque se a nossa mente for mudada, a nossa movimentação também é mudada. Porque se a nossa mente é condicionada ao Senhor, tudo o que fazemos vai refletir o Cristo em nós. Eu oro, Senhor, para que em nós não exista somente o desejo pela comida e a bebida, mas desperte em nosso coração o desejo pela justiça, pela paz e pela alegria do Espírito em nós. Que o nosso coração passe a ser um coração desejoso de viver e vivenciar uma justiça do Senhor em nós, e por meio dela nós possamos direcionar a nossa vida e coordenar a nossa movimentação.
Eu oro, Pai, para que o Senhor traga em nós uma transformação de mente e uma mudança de caminhada. Eu oro para que nós não venhamos somente orar por aquilo que precisamos, mas venhamos orar para que a Tua vontade se cumpra nas nossas vidas. Que a nossa oração não seja, Senhor, eu preciso disso ou aquilo, mas que a nossa oração seja, Senhor, o que eu preciso para se tornar parecido contigo. Que a nossa oração seja, Senhor, o que eu preciso para cumprir o propósito para que o Senhor me chamou. Senhor, o que eu preciso para fazer com que a minha vida se adeque a Teu propósito e a Tua vontade. Senhor, o que eu preciso para estar incluído na Tua palavra e para ser aquilo que a Tua palavra diz que eu tenho que ser, Senhor. Que as nossas orações não sejam somente voltadas a necessidades, mas que as nossas orações sejam voltadas à Tua vontade e que nós venhamos nos sujeitar ao senhorio de Cristo. Em o nome de Jesus. Essa é a minha oração. Este é o meu desejo, este é o meu pedido, Senhor. Nos leva a um lugar de submissão, nos leva a um lugar de desejo por Ti, nos leva a um lugar de querer Te conhecer mais e mais, segundo a Tua vontade e não segundo o que queremos, Pai. Em o nome do Teu Filho Jesus. Aleluia. Aleluia.